Olá, mais uma vez pedindo licença para adentrar o seu lar. Nós estamos aqui novamente nos propondo realizar o trabalho de todos os sábados, seguindo com a evangelização de espíritos, onde do pequenino ao mais experiente, todos podem aprender com o Evangelho do amado Mestre Jesus. Nesta semana ainda estamos cada um no seu lar, mas não é por isso que o nosso trabalho, o trabalho perseverante na seara do Mestre, vai ficar parado. Contamos com o seu auxílio, com o seu apoio, para que possamos prosseguir neste caminho de luz. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Por favor, me acompanha nesta prece. Amado Senhor, nós agradecemos a todo o auxílio por tudo que temos recebido da espiritualidade. Pedimos, Pai, paz, discernimento, coragem e fé para seguirmos esta trilha tão incerta, mas também cheia de tantas oportunidades de elevação. Que neste momento possamos contar com o amado Mestre Jesus iluminando cada casa, trazendo a glória do Pai e o amor do Filho Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. O homem possui instintos com origem na natureza animal, ligado à matéria corporal, e possui, ao reencarnar, princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. Os animais possuem princípio inteligente com origem no elemento inteligente universal, ambos da mesma origem, porém, no homem, com elaboração que o eleva acima do animal. Nessa fase inicial da humanidade, surge a consciência de seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade de seus atos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanidade começa nos mundos ainda mais inferiores,
difícil se lembrar de suas primeiras existências como homem. Por isso os espíritos dizem que não sabem como começaram. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. A alma passa por muitas existências corporais, deixa um corpo e reencarna em um corpo novo. Os objetivos da encarnação servem como expiação para resgatar débitos do passado, melhoramento progressivo da humanidade, onde se encontra a justiça de Deus. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade de provações da vida corporal. Essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. O espírito, após sua última encarnação, torna-se espírito bem-aventurado, um espírito puro. Um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento, a reencarnação. Por afinidade de vibração e tendências, os espíritos se atraem, formam necessidades de estarem juntos em grau de parentesco, raças e convivências. O parentesco, estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Essa doutrina amplia também os deveres da fraternidade. Não se passa através da genética as características morais, são de origem espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quando semelhanças existem, são por atração e simpatia entre os seres. Pais bons atraem filhos ruins por prova e auxílio ao espírito, por pedido dele, ou necessidade de evolução entre ambos. Em ambos os casos, são para adiantamento, uns ajudam os outros. Ideias inatas podem ficar adormecidas se não for útil ao espírito, ou perder se fez mau uso de uma habilidade, como a inteligência. Em João 3, de 1 a 8, um fariseu chamado Nicodemos veio a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus declarou: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Crianças, sou a tia Fernanda da Pré-Infância, junto com as tias, e viemos falar sobre fluido vital e sementes. Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso planeta, o planeta Terra, lá no universo, e entregou para Jesus cuidar e organizar. E olha o nosso planeta, nossa casa. Deus é tão bom que criou a lua e as estrelas que iluminam o céu quando é noite, e Ele também nos deu o sol que ilumina e nos aquece durante o dia, e a água que refresca nosso mundo e forma os rios, lagos e mares. Criou as nuvens, a chuva, e criou as pedras, foi chovendo nas rochas e formou a terra fofa. Um dia, uma sementinha que dormia no mar foi acordada pelo vento, e um vento tão forte formou uma onda que carregou a sementinha para a areia, e logo depois, o vento soprando, ela foi levada para a terra. Mas ela não conseguia mais enxergar a luz do sol,
e queria tanto ver a luz. E aí Deus foi tão bom que deu de presente para a semente o fluido vital. Fluido vital mora nas plantinhas do reino vegetal. Então a sementinha começou a crescer, até que saiu dela um raminho. Foi aí que caiu uma chuvinha gostosa. E aí a sementinha sentiu que outros raminhos começaram a crescer e ganhar folhas. Nossa, ela já não era mais uma sementinha, mas uma planta. Então ela entendeu, esse era o seu lugar, o lugar que Deus tinha dado para ela se transformar, crescer e se tornar uma bela árvore, com folhas e frutos para dar sombra e alimentar os outros seres vivos que passassem por ali. Nós somos uma sementinha também, que Deus nos rega todos os dias com as suas belezas naturais, com o sol, com o ar, com a água, com os nossos pais, nos dando conselhos, nos ensinando, nos orientando, crescermos como uma árvore e essa árvore poder ajudar outras sementinhas, ajudar outras pessoas. Então vamos sempre regar nossa pessoa de bons atos, para que sempre a gente possa demonstrar todo esse amor que Deus tem por nós e por o próximo da melhor forma possível. Então, vamos ajudar a Jesus a semear amor. Um beijo grande de todas nós e até a próxima! Olá, meu nome é Tia Débora, sou da Infância 1. Hoje nós vamos falar sobre o reino vegetal, que tem os frutos, as flores, as folhas comestíveis, tem as árvores frutíferas, há árvores que dá flores, que dá frutos, que dá flores, e tem aquelas que apenas embelezam e nos dão sombra. Deus, nosso Pai maior, criou o nosso planeta Terra, entregou a Jesus para Ele cuidar e organizar. Criou as estrelas que iluminam o céu quando é noite, criou o céu para esconder as estrelas, que brilha e nos aquece. Criou a água fresca, criou os lagos, criou os mares, criou a nuvem, criou a chuva que cai mansinha e que hidrata a terra. Criou as pedras, a terra, a areia. Um dia, uma sementinha que dormia no mar foi acordada, sendo levada até a terra. Então, ela entendeu que Deus colocou nela fluidos vitais. E também que lá era seu lugar e que lá ela podia crescer, se transformar, produzir e dar muitos ou frutos, ou folhas, ou folhagem, né, de acordo com a sementinha que foi plantada, né? Então, para falar de sementinhas, nós podemos falar, por exemplo, tem essa sementinha que dá tomate, tem a sementinha que dá abobrinha, tem a sementinha que dá beterraba, tem a sementinha que dá cenoura. Esse é o reino dos frutos, né? Então, são diversos, como beterraba, tomate, abobrinha, chuchu e todos os legumes que nós conhecemos. E temos também o reino vegetal dos temperos, né? Os temperos têm as folhas que temperam, por exemplo, manjericão, o alecrim. Temos a cebola, que também é uma plantinha que a gente colhe para fazer arroz, para usar como tempero. Temos a cebola. Temos também o alho é maravilhoso, além de ser antibiótico, é natural, né? Muito bom para a nossa saúde. Temos também as folhas, né? As folhas comestíveis, que são diversas: agrião, chicória. Temos também alface
alface é uma delícia, couve, diversas verduras, todas essas são comestíveis, são as folhas comestíveis. Temos também o hortelã, que é um chá medicinal, né? Temos a erva doce, temos a erva cidreira e diversas outras mais folhas comestíveis. Temos as árvores, né, que nos dão sombra, né, que nos dão aquela folhagem linda. Tem umas que são de flores, que nos encantam nossos olhos. Temos também as árvores que dão frutos. Frutos como jabuticaba, manga, maçã, uva, etc. Todas as frutas que nós conhecemos, todos esses são os presentes de Deus para nós. Temos as árvores também que perfumam, que dão flores. As flores encantam e nos deixam tão felizes, né? E além de alegrar os nossos olhos, elas são maravilhosas. Assim é Deus, o nosso Pai maior, que nos ofereceu esse planeta para nós cuidarmos e fazermos com que ele fique cada vez, depende de nós cuidarmos das plantinhas, do mar, da água e de todo ser vivo que aqui habita. Tá bom? Um grande beijo. Olá, família. Aqui quem fala é tia Eunice. Eu e as tias Damares, Terezinha, Vanessa, Luzia e o tio Gustavo viemos falar sobre o reino animal, princípio inteligente e animais aquáticos. Nós continuamos estudando bastante, sempre em oração e com muita saudade. Em breve nos veremos. Então, vamos lá? Olá! Então, pessoal, para entender sobre a evolução das espécies, é importante a gente saber o que é o princípio inteligente do universo. O que vocês imaginam que é o princípio inteligente do universo? Bem, na prática não há diferença entre o princípio inteligente e o espírito, mas a gente pode entender melhor da seguinte forma. Os animais têm o princípio inteligente instintivo, enquanto nós, que somos espíritos, temos o princípio inteligente da consciência e da razão. Ou seja, o homem, através de seu princípio inteligente, tem a consciência de si mesmo e do meio em que o cerca, enquanto os animais têm atitudes espontâneas e involuntárias. Isso é importante saber porque há cerca de 2 bilhões de anos atrás, com o surgimento da primeira vida no planeta, de acordo com o espírito Emmanuel, através do livro Caminhos da Luz, os reinos das espécies foram construídos sobre a influência e a supervisão de espíritos superiores, inclusive sobre a presença do nosso Mestre Jesus. Muito legal aprender, né, sobre isso. Seguindo sobre o surgimento da vida, com as transformações do planeta surgiram primeiro os reinos mineral, reino vegetal e reino animal e hominal. Considerando o processo evolutivo do planeta e das espécies, o reino animal mais especificamente se desenvolveu na água. Em primeiro lugar, veio as inúmeras variedades de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferido das plantas pela faculdade de locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os moluscos, animais carnudos sem ossos como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta. Os insetos, aos quais a vida assume produtiva atividade e se manifesta o instinto engenhoso e organizado, como a formiga, a abelha e a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. E segue-se por fim os mamíferos, cuja organização é a mais completa.
Afirma-se que a conquista maior do princípio inteligente em sua passagem pelos animais foi o do instinto. Com a evolução, compreendeu-se que os animais não agem também só por instinto. Certos animais denotam a vontade de agir no sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje. Conclui-se que tudo parte sempre do mais simples para o mais complexo. E na natureza não poderia ser diferente. E é o que afirmam os irmãos espíritas, desde o átomo até o arcanjo, que um dia também começou por átomo. Somos a tia Genaite, o Matheus e o tia Kiki, da Infância Nível 3. Vamos falar sobre o princípio inteligente dos animais selvagens e domésticos. Com a evolução do planeta, as florestas estavam cada vez mais lindas. E Deus, então, criou os animais selvagens, o macaco, o leão, a girafa. Hoje em dia, muitos deles, de vocês, devem ver esses animais no zoológico ou em ilustrações. Isso não acontece com os animais da fazenda, que são muito úteis para a vida de outros seres e nos ajudam no alimento e até na construção de um casaquinho de lã. E assim nosso planeta foi ficando mais preparado para nos receber. Mas ainda faltava alguma coisa no reino animal. Um animal que pudesse ser nosso amigo e que na brincadeira fosse ser nosso companheiro sempre. E aí Deus criou os animais domésticos. Vejam como Deus é sempre bom e amoroso conosco, sempre nos enviando presentes. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Sol, da Pré-Mocidade. Hoje vamos falar um pouquinho do reino mineral, no qual pertence a natureza e foram criados por Deus. Esses minerais, por exemplo, as pedras, o sal, a água, as pedras preciosas, os metais, esses não têm vida, mas dão vida para nós. Nosso corpo necessita deles. Temos que saber usá-los e não esquecer que tudo é empréstimo de Deus e terá outros no futuro para usar também. Muitos, pela ganância, detonam com nossas riquezas. No nosso Evangelho, no capítulo 16, temos uma passagem que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Leiam! E qualquer dúvida, mandem mensagem para nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Bom dia, família. Aqui quem fala é a tia Sandra da Pré-Mocidade. Complementando a explicação sobre os minerais, devemos lembrar que tudo é criação de Deus. E mesmo eles não tendo um espírito que os habita, eles têm muito a nos ensinar. Começando pelas pedras, quanta paciência, resignação, força e coragem para ficar no mesmo lugar, vendo a vida passar, para suportar as transformações que vão beneficiar a humanidade através das construções, ou para suportar as altas temperaturas para se transformar em pedras preciosas, como o carvão, que a altas temperaturas se transformam no diamante. E as águas, que nos ensinam a não brigar, discutir com as provas e situações que temos que passar. Elas, a princípio, começam simplesmente numa bica. Vão se unir humildemente a outras águas de outros lugares, formando os rios, os lagos, os mares. Passam pelas altas temperaturas que evaporam, se transformando em chuva, para molhar as plantações, matar a sede da população e dos animais. E quando estão no seu trajeto, não discutem. Elas simplesmente são flexíveis, contornam os obstáculos, se moldam por onde passam e seguem adiante,
Simples assim. Assim devemos ver a vida. Ser fortes, pacientes e corajosos como as pedras, e flexíveis e humildes como a água, para vivenciarmos e crescermos espiritualmente nesta vida e sairmos melhores do que entramos. Muito obrigada. Olá, nós do Mocidade Sede, eu, tia Regina, tia Janete e tia Evanice, viemos hoje falar sobre o reino hominal. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as classes, por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos, do tato nos animais aquáticos, o olfato nas plantas, o gosto nos animais e a linguagem. Hoje, somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração, no reino vegetal, a sensação, no reino animal, o instinto, no reino hominal, o livre-arbítrio, pensamento contínuo e a razão. Xavier, em 1977, capítulo 4, diz ainda que, nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto, este a atividade refletida, esta a inteligência, esta por sua vez a razão e finalmente esta a responsabilidade. A característica principal deste reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. O homem é um ser à parte. O espírito, encarnando-se no homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Conclusão: 3 reinos, e o homem encerra todo o processo de evolução, alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente. O próximo passo é transformar-se no reino angélico, em que estaria livre de todas as influências da matéria. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Elaine, que junto com a Marli fazemos parte da evangelização de idosos. Trago hoje uma rápida reflexão e assim para depois pensarmos sobre o reino hominal. Já começo aqui com uma observação, a qual temos a oportunidade de refletir com mais cuidado depois, que é justamente o que nesse reino dos homens, o que nos é ofertado? O pensamento, o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. E o que fazemos com isso que nos é ofertado ou como estamos lidando com tudo isso? E se pensarmos um pouco mais, compreendemos que para que ocorra é necessário um corpo e logo temos mais uma oferta para assim também cuidar. O que nos ocorre é de que forma estamos recebendo e cuidando do grande presente que Deus deu a cada um de nós. O nosso corpo é a casa para nosso espírito e todos nós possuímos o instinto de conservação, porém, em alguns ocorrem de forma mecânica, em outros de forma racional. Vamos falar aqui do nosso corpo, esse presente que Deus nos deu, onde se torna a casa para o nosso espírito. Uma vez que temos vamos definir assim como habitante em nosso corpo, e assim que vamos recebê-lo, é como
a nossa casa quando recebemos uma visita, nossa casa física. Organizamos, limpamos, tomamos o máximo cuidado para oferecer o melhor. Seria assim também que deveríamos cuidar do nosso corpo. E partindo desse pensamento, vamos mais além, que seria também o cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Muitas vezes não é necessário falar nada, porque o próprio corpo já está expressando algo, seja bom ou ruim. Valorizar o que recebemos também está ligado a conservar. Todos nós temos o instinto de conservação. A questão se perde quando, através do pensamento, do livre-arbítrio, voltamos o nosso olhar apenas para o outro, cobrando-o daquilo que não fazemos, daquilo que não se tem. Importante refletir que nos é dado o corpo e junto o pensamento, o livre-arbítrio e responsabilidade moral, para que cultivemos da melhor forma o espírito. Nosso espírito deve ser cultivado como um campo, onde toda a riqueza futura dependerá do trabalho presente. E o que estamos fazendo no momento presente com o nosso presente? Será que estamos presentes? Gratidão, meus amigos, pela oportunidade, que o Mestre Jesus nos ampare e que fique aí a reflexão para compreender a importância do que recebemos. Olá, estamos aqui no grupo de pais hoje, que é composto pela Bárbara, pelo Jardel e por mim, Edson, para mais uma reflexão sobre a nossa existência. Trazemos hoje o tema relativo ao reino hominal, à inteligência, à moralidade e à família. Podemos concluir da leitura do Livro dos Espíritos que o princípio inteligente passa pelos 3 reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, sendo que este último se subdivide em 2, o animal propriamente dito e o hominal, que é a fase em que estamos. Tendo contato com o reino nominal, o princípio inteligente começa a moldar a razão e a inteligência, pelo exercício da vontade e o emprego do livre-arbítrio em meio aos efeitos do aprendizado acumulado até ali, através das reencarnações. No estágio atual da humanidade, a asa da inteligência ainda é bem maior que a da moralidade, a qual nos compete desenvolver com vistas a permitir o voo para esferas superiores da criação. Pela bondade de Deus, recebemos inúmeras oportunidades de trabalho, sendo forçoso reconhecer que cada qual as aproveita à sua maneira, e é por isso que alguns caminham com maior rapidez que os outros. Alguns permanecem estacionados por certo tempo, mas ninguém retrocede. Como copartícipes da criação, devemos transmitir aos nossos semelhantes todo o conhecimento adquirido, como numa escada, na qual os que estão no degrau de cima auxiliam os que estão mais abaixo. Por isso, devemos cultivar a humildade, trabalhando para eliminar o orgulho, pois ninguém é melhor que ninguém. A família é o núcleo especial em que nos reunimos para auxílio mútuo e não é obra do acaso, havendo oportunidade preciosa de reajustamento e harmonização entre os seus componentes. Não é uma tarefa fácil, mas possível e necessária. Que Deus nos abençoe e nos dê forças. Bom dia, família. Aqui quem fala é a tia Miriam. Tudo bem com vocês? Que bom. Estão todos com papel e caneta na mão? Então vamos brincar um pouco? Vou pedir para que vocês desenhem um círculo, correto?
Não precisa ser muito grande, mas também não pode ser pequenininho, hein? Dentro desse círculo, vamos desenhar várias casinhas. Isso mesmo. Em volta do círculo, vamos desenhar um coração. Prontinho? Vamos lá. O círculo está representando o nosso planeta Terra. As casinhas representam os nossos lares. O coração representa o amor de Deus para conosco. Vamos conversar um pouquinho? Então tá bom. Deus, em sua infinita bondade, criou esse planeta chamado Terra. Colocou pedra por pedra, cada grãozinho de areia, árvores, rios, mares, pássaros, animais selvagens, animais domésticos e os seres humanos que somos nós. Pergunto a vocês, o que podemos fazer para retribuir esse amor? De que forma podemos demonstrar nossa gratidão a Ele? Existe sim, e só depende de nós. Querem saber? Vamos começar pelo nosso lar, cultivando assim os ensinamentos deixados por Jesus. Cuidando daqueles que nos são caros, os avós, as crianças, os animais de estimação, e expandindo esse amor para todos os cantos do planeta, levando respeito, amor, solidariedade, empatia. Só assim iremos construir o tão almejado sonho, o sonho de um mundo melhor para deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Viu como não é difícil? É só amor, é só espalhar amor pelo mundo inteiro. E assim nós vamos construindo o nosso planeta dos sonhos. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. Estamos todas cheias de saudades de cada um de vocês, esperando vê-los em breve, para que possamos finalizar a aula de hoje. Me acompanha nesta prece? Ó Pai de graça e bondade, nos permite prosseguir cheios de esperança. Derrame sobre nós todas as qualidades que nos edificam, que nós possamos enxergar as oportunidades de nos elevarmos, auxiliando uns aos outros, sendo mais caridosos, caminhando mais fortalecidos, com a fé que nos encaminha na Tua direção. Eu agradeço aos amigos espirituais que nos inspiram a prosseguir no caminho do bem, de cabeça erguida, olhando para o alto. Que possamos ter uma semana de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a você que nos auxiliou em mais esta aula. Espero que você e seus familiares recebam as glórias do Pai e todo o amor do amado Jesus. Eu agradeço. Te espero no nosso próximo encontro.